espírito. Em espírito. Te adoramos em espírito. E em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e o Senhor, te entregamos o nosso Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos nesta manhã, meu Deus, com nosso coração diante do altar, com nosso coração, meu Deus, diante, Senhor, da sua presença, e nós queremos, meu Deus, que não seja simplesmente a nossa oração, que não seja simplesmente, Senhor, a nossa voz, mas que seja, meu Pai, de verdade, meu Deus, orianda labassurianda labaceia, o mover do teu Espírito, o derramamento, Senhor, da tua glória. Isso, vai clamando, igreja. Espírito de Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai, é dado ao teu nome, e nos dê a tua palavra, em nome de Jesus. Digam amém. Meus prezados, podem tomarem assentos, por favor. Arruma um lugarzinho para pôr a Bíblia. Não bata a palma agora, desocupe as vossas mãos, e vamos bater todos juntos aquelas palmas que louva. Isso, engrandece, glorifica o Senhor com alegria, porque Jesus merece. Meus irmãos, eu quero contar com a vossa atenção ao texto em que nós, ora, acabamos de ler. Confesso para vocês que já realizei várias pregações dentro deste capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Mas sabemos que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais você cava, mais você encontra as maravilhas de Deus. Quanto mais você se aprofunda, mais você recebe a revelação, a interpretação e a ciência da sua santíssima e bendita palavra. O texto em que ora acabamos de ler, que está em apreço, é um texto bastante conhecido. Acredito que há irmãos aqui que conhecem muito bem e pode até recitar alguns versos do capítulo em que ora acabamos de ler. Mas nesta manhã eu quero vos trazer-lhes uma palavra a qual o Senhor
colocou no meu coração. Observamos dentro desse texto sagrado 3 coisas, repita comigo, 3 coisas que são inevitáveis. Ou seja, 3 coisas que jamais elas poderão ser impedidas. Primeira, o tempo. Diga comigo, tempo. Há alguém aqui que possa impedir o tempo? Não. Quando nós olhamos para este nome tempo, nós podemos observar que o tempo jamais ele pode ser impedido, inevitável. Não há quem possa impedir o tempo. E o tempo, meus irmãos, ele é um processo, muitas das vezes um processo de amadurecimento, muitas das vezes um processo de crescimento, algumas vezes um processo de perca no agora, para ganharmos no amanhã, para nos tornarmos mais experientes, para nos tornarmos mais maduros, para nos tornarmos mais fortes. Então o tempo é algo inevitável. Uma outra coisa que também é algo inevitável é o acontecimento. Nós não podemos evitar aquilo que acontece dentro dos planos de Deus, porque o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Então o acontecimento também é uma coisa inevitável. E a terceira coisa é o chamado. Eu quero crer que nesta manhã, todos nós que estamos aqui, eu quero crer que você perceba, eu quero crer que você compreenda, se nós estamos aqui, porque este chamado não começou por nós, mas o Senhor que começou esta obra na nossa vida. Quantos acreditam assim, digam glória a Deus. Olhando para o texto sagrado, nós observamos que o capítulo 6 revela o chamado de Isaías. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Isaías, ele era um profeta contemporâneo. Ele era um profeta contemporâneo. A Bíblia Sagrada diz que na época do rei Uzias, Isaías, ele ministrava como profeta de Deus. E nós podemos ver mais 3 profetas, a saber, Oséias, que era um dos profetas menores, a saber, Amós, que era um dos profetas menores, a saber, Jonas também. Esses 3 profetas menores, Oséias, Amós e Jonas, eles ministravam, eles também eram profetas contemporâneos, e entre os profetas maiores está o profeta Isaías, que também é um profeta contemporâneo. Contemporâneo significa que ele acompanhou essas 3 coisas que eu falei para vocês. Ele acompanhou o tempo do profeta Isaías. Aliás, ele acompanhou o tempo do rei Uzias. Ele acompanhou o tempo, os acontecimentos. E ele também viu o chamado de Deus na vida do rei Uzias.
O capítulo de número 26, não quero que você leia, se você quiser anotar, anote, leia em casa para não perder o raciocínio. O capítulo 26 do livro de Crônicas, lá relata a história por completo, segundo as Crônicas 26, exatamente, o capítulo 26 de Crônica relata toda a história do rei Uzias. No versículo de número 22, existe uma palavra que está escrito assim no livro de 2 Crônicas 26, 22. E tudo quanto Uzias o fez, Isaías o escreveu. Ou seja, ele é um profeta contemporâneo que ele assiste e ministra como profeta na vida do rei Uzias. Agora, quem era o rei Uzias? Por que eu estou dando esta introdução? Porque é exatamente que a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, que Isaías recebe o chamado. Então presta atenção, quem era o rei Uzias? O rei Uzias, ele foi um rei que Deus o levantou para governar Judá. E a Bíblia chega a dizer que o rei Uzias temia ao Senhor, porque ele ouvia os profetas do Senhor. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele foi aplaudido, ele foi, eu diria para vocês, aclamado pelo povo como um grande rei. Quando ele assume o trono, a Bíblia diz que Judá começa a prosperar. A Bíblia diz que aonde não havia segurança, agora é estabelecido segurança. Aonde não havia paz, o rei Uzias estabelece paz. Aonde não havia prosperidade, ele começa a fazer o seu trabalho no seu reino, e a Bíblia chega a dizer que começa a ter prosperidade. Ele cava cisternas, ele vai ao campo e na terra fértil, ele abençoa, colocando a semente, e a Bíblia diz que há grande prosperidade em Judá. A Bíblia chega a dizer que no reinado do rei Uzias, tudo quanto ele fazia, o Senhor o prosperou. Então ele é aclamado, ele é aplaudido, ele é visto pela nação de Judá como um grande rei, um grande governo. Quantos compreendem? Levante a mão para o céu. Olhe para cá. O povo tem segurança, o povo tem prosperidade, o povo tem paz, o povo tem alegria, o povo tem a verdadeira justiça. Não há injustiça, porque ali é aplicado a justiça. Mas o que acontece, prezados? O rei Uzias, ele morreu. E com a morte do rei Uzias, a Bíblia vai dizer para mim e para você que vieram 3 grandes crises em Judá. Repita comigo: 3 grandes crises. Diga: 3 grandes crises em Judá. A primeira crise, a crise política. Com a morte do rei Uzias, então veio a crise política. Na crise política, aquela cidade, aquele lugar, Judá, que tinha paz, que tinha segurança, que tinha prosperidade, então com a crise política,
Judá perde a essência da paz, perde a essência da prosperidade. Segunda crise, então veio agora, meus irmãos, aleluia, a crise moral e social. Vocês percebem que com a morte de Uzias, agora veio a crise moral e a crise social. O que é que a Bíblia vai dizer, meus irmãos? Já não há mais a prática da verdade. As pessoas preferem mais a injustiça. Os mais ricos oprimem os mais pobres, e há muito suborno, há muita violência e imoralidade. E o pior, a terceira crise, é justamente nisso que eu quero chamar a sua atenção. Com a morte do rei Uzias, vem a crise espiritual. Talvez alguém esteja aqui nesta manhã até com a vida financeira estável, com as suas contas pagas, com o seu bom carro, com a sua boa casa, com a sua família bem vestida, com perfeita saúde e estabilidade no quesito financeiro, mas se faltar a presença de Deus, se o Icabode estiver na nossa vida, nós estamos vivendo uma crise espiritual. E Deus nos trouxe aqui nesta manhã para nos falar através desta palavra. Então agora vem a crise espiritual. Sabe o que acontece? O templo de Jerusalém, que era um templo de glória, o templo de Jerusalém, que era um templo de adoração, o templo de Jerusalém, que era um templo de louvor, que era um templo de presença. A Bíblia diz que com a morte de Uzias, este templo é tirado a adoração a Deus. Não, você não entendeu. A glória foi-se, acabou-se da casa de Deus. Como é que está a presença de Deus na sua vida nesta manhã? Como que está a glória de Deus na nossa vida nesta manhã? Aleluia! A beleza não encantava mais. Aleluia, a beleza do templo de nada servia, porque não adianta um templo bonito, não adianta um templo bem ornamentado, não adianta um templo cheio, se a presença de Deus não está na casa. Só há valor se a presença de Deus, aleluia, ela estiver na casa. Levante a sua mão e dê glória, dê glória, dê glória. Tem a presença de Deus aí. Aleluia. Então o que acontece, pregador? Uzias morreu. A Bíblia diz que agora é arrancado do templo o culto de adoração. No lugar da adoração se coloca ídolos. No lugar da adoração ao único Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, se coloca Astarote, se coloca Baal e tantos outros deuses
Então a glória de Deus não está mais na casa. Sabe por quê, queridos? Porque eles desprezaram a glória de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, queridos e amados irmãos, que a crise espiritual foi tão grande que Deus olhou para o templo de Jerusalém, para o templo de Judá, e Deus considerou como a cidade de Sodoma e Gomorra. Cheirava mal aos olhos do Senhor aquilo que se fazia no templo. Havia prostituições, mentiras, enganos, irmãos querendo derrubar o outro irmão, contendas e mais contendas, dissensões e mais dissensões. Então, meus irmãos, a presença de Deus foi. A glória de Deus não estava mais no templo, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que não apenas Deus considera como Sodoma e Gomorra, Deus chegou a dizer, aleluia, diante desse cenário, que o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o seu povo não o ouve, não o conhece. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque é diante deste cenário, diga comigo, diante desse cenário, diga cenário de crise, que Deus levanta um homem. Você já percebeu que é diante de um cenário de crise, é diante de um cenário enquanto todos estão dizendo, olha, acabou-se a glória, é diante de um cenário que alguns estão dizendo, não há mais presença, é diante de um cenário que alguém está dizendo, não adianta mais, que Deus levanta alguém para trazer um reavivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É diante de um cenário de crise que Isaías, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, aleluia, diante de um cenário de crise. Eu não sei nesta manhã qual é a crise que você está vivendo. Repito, ainda que você esteja bem materialmente, mas se a glória de Deus não é fluente na sua vida, aleluia, eu quero te convidar nesta manhã, aleluia, para buscar a presença mais intensa no seu coração. Eu quero te convidar nesta manhã para buscar a presença de Deus, aleluia, para que você seja cheio do Espírito Santo, porque a crise espiritual, ela não pode continuar na vida da igreja. A crise espiritual, ela não pode ser, aleluia, a principal causa da igreja. A principal causa da igreja vencer é a presença de Deus, aleluia, derramada para um reavivamento sobre a sua noiva. Se isso é verdade, levante a sua mão e dê glória para Jesus Cristo, porque Ele merece.
Aleluia. A visão que Isaías tem já é conhecida dos irmãos. Ele não tem uma visão com as coisas mais preciosas desta vida. A visão que ele tem é uma visão sublime das coisas espirituais. Ele diz que ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. A história nos conta: louvado seja Deus, que ele vê o Senhor assentado. Louvado seja Deus, e os serafins definem quem é o Senhor. Ele tem a verdadeira definição. Ele não apenas vê o Senhor assentado, ele tem a verdadeira definição de quem é o Senhor. Ele tem a definição, aleluia, da santidade do Senhor, aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que ele ouve-se, aleluia, cantar, aleluia, o louvor dizendo: santo, santo é o Senhor, aleluia, e os céus e a terra está cheia da sua glória. Então ele tem a definição do que Deus ele é, a definição da santidade. Não dá para dizer que somos cristãos. Não dá para dizer que somos cristão autêntico. Não dá para dizer que somos cristãos salvos. Não dá para dizer que somos cristãos genuínos, verdadeiros, se não tivermos a santidade. Ele define muito bem a santidade de Deus. Deus é santo. Não só apenas uma vez, mas ele é santo, 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 todavia santo, santo, desde o começo, desde o meio, desde ao fim. Glória a Deus. A minha pergunta nesta manhã é: como que você define, pelo seu entendimento, à luz da palavra de Deus, como que você define, na sua imaginação, a santidade de Deus? A Bíblia Sagrada diz que Moisés, quando ele recebe o chamado, Israel vivia um tempo de crise. A Bíblia mostra que Israel estava na mão de Faraó, um tempo de crise, sendo escravo, sendo perseguido e maltratado. E a Bíblia diz que quando Moisés, ele recebe o chamado na sarça, a Bíblia Sagrada diz que ele, aleluia, diante daquele chamado, ele ouviu a voz que dizia: tire a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés, ele vê a santidade de Deus. Ele não consegue ver a face de Deus. Ele não consegue, meus queridos e amados irmãos, aleluia, contemplar com nitidez a face de Deus. Mas a Bíblia diz que ele viu o Senhor, aleluia, na sua santidade. E ele entende, queridos e amados irmãos, o quanto a santidade de Deus, aleluia, contribuiu, aleluia, para o seu chamado. Aleluia, ele sabe o quanto a santidade de Deus era repugnante sobre a sua vida.
vida, para que a palavra de Deus, aleluia, fosse levada a séria e com sinceridade na sua missão. Glória a Deus. Em tempo de crise, que Isaías recebe o chamado. A palavra de Deus diz que Isaías, ele vê a santidade de Deus também, e ele chega a dizer: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu vi o Senhor na sua santidade, eu vi o Senhor na sua glória. Mas a Bíblia Sagrada diz, queridos e amados irmãos, que o Senhor veio, purificou os seus lábios, purificou o seu pecado, porque Deus queria levantar alguém em tempo de crise em Israel, para proclamar a santidade e a glória de Deus sobre as nações. E agora o Senhor brada, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Há muitas pessoas que dizem: Senhor, eis-me aqui. Há muitas pessoas que dizem: Senhor, eu entendo que o Senhor me chamou. Há muitas pessoas que dizem: Senhor, eu estou pronto. Há muitas pessoas que dizem: meus queridos e amados irmãos, eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Há muitas pessoas que dizem: aleluia, eu sei que ainda não me sinto preparado. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite, aliás nesta manhã, meus queridos e amados irmãos, que nós só conseguimos ir de verdade se o Senhor nos tocar, se o Senhor nos capacitar, se o Senhor nos enviar, se o Senhor realmente for conosco, que possamos dizer como Moisés disse: Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Se a tua presença não for, eu não irei, aleluia, porque sem a tua presença não há possibilidade de ir. Pode nos faltar, pode nos faltar alguma coisa desta vida, meus irmãos, mas a presença não poderá faltar. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, no livro de Eclesiastes 9, versículo 6: em todo tempo as vossas vestes sejam alvas, e nunca vos falte o óleo sobre a vossa cabeça. Sem a presença de Deus não há. Não queira, meus irmãos, ficar rico sem a presença. Você pode ser rico, você pode ter tudo, você pode ter todas as coisas desta vida, mas não deixe a presença de Deus, aleluia, ausentar-se da sua vida, porque sem a presença, a glória de Deus não flui. Oh glória, bate palma e dá glória, bate palma e dá glória, exalte ao Senhor. É sempre diante da crise, é sempre diante da crise que Deus levanta alguém. Josafá, ele é chamado por Deus em um momento de crise. A Bíblia Sagrada diz que os moabitas e os amonitas vinham para guerrear contra Israel. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Josafá, aleluia, levantado por Deus em momento de crise, ele invoca a presença de Deus.
Ele sabe, meus queridos e amados irmãos, que não seria fácil lutar contra os moabitas e contra os amalequitas, mas a Bíblia Sagrada diz, queridos e amados irmãos, que ele invocou a presença de Deus, aleluia, e a presença de Deus foi com ele. E quando a presença de Deus foi com ele, meus queridos e amados irmãos, não prevaleceu os seus adversários, não prevaleceram os seus inimigos, não prevaleceram, meus irmãos, aleluia, os que vieram contra ele, porque se a presença de Deus estiver com a igreja, o pecado não prevalece, a doença não prevalece, os demônios não prevalecem, nada prevalecerá, aleluia, se a presença de Deus estiver sobre a igreja. Levante a sua mão e dê glória. Aleluia. Fique de pé nesta manhã. Levante a sua mão para o céu. A presença dele está aí, dá glória para ele, dá glória para ele. A presença dele está aí, aleluia. Pastor, eu estou vivendo um momento de crise na minha história. Pastor, eu estou vivendo um momento de luta na minha história. Pastor, eu estou vivendo um momento de aflição na minha história. Pastor, eu estou vivendo um momento que eu percebo que estou retrocedendo na minha caminhada. O Senhor está te dizendo: eu vou aumentar a minha presença para que você possa, aleluia, vencer esta batalha e superar essas lutas. Levante a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, diante desta palavra, eu quero te agradecer. Diga assim: eu quero te agradecer. Oremos. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, que a tua presença, Senhor, venha sobre nós. Oh Espírito de Deus, que possamos nesta manhã, meu Pai, oh Deus, definir, Senhor, meu Deus, a santidade de Deus na nossa vida. Oh Deus, que possamos nesta manhã realmente, Senhor, ver, aleluia, a santidade do Senhor sendo manifesta. Isso, pode falar em mistério se você é batizado. Pode falar em línguas se você é batizado. Pode sentir a presença de Deus nesta manhã. Se você está cheio, se você não está cheio, Deus pode te encher da presença nesta manhã. Aleluia. Vai dizendo glória a Deus. Vai dizendo glória para Deus. Vai dizendo glória para Deus. Labai suriandaraia seriandaraias. Laia suririka lalaba siririka lalaba. Ai calabaia suriririam halalaras. Rararararararara siririandalalas. Olha a presença fluindo aqui. Olha a presença fluindo. Olha a presença fluindo. Olha a presença fluindo. Olha a presença fluindo. Eu quero ouvir a presença aqui no altar. Eu quero ouvir a presença na congregação. Oh Espírito de Deus. Aleluias, 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 aleluias. Ai ararabara surira da labaia.
Oh que glória, oh que glória, oh que glória. Hoje é culto de ceia, hoje é culto de presença, hoje é culto de renovo, hoje é culto de glória. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Vai derramando, Senhor, da sua presença nesta manhã. Oh glória. Vai dizendo glória para Ele. Oh Espírito de Deus. Oh Iriandaraia, Suriandaraias. Graças te damos. Amém. Quantos pode levantar a mão e dizer amém? Diga graças a Deus. Meus irmãos, senta por alguns minutos. Louve a palavra de Deus com alegria. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Levanta as tuas mãos e declare nessa manhã, querido. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda, Senhor. Oria, Bassuria, meu sonho. Resolve a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. E as palmas que louvam o Senhor. Ele ressuscita planos e projetos aqui nessa manhã. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom para mim e a vitória é nossa. Então você pode louvar a Ele com palmas bem forte. Adore, adore, adore ao Senhor. Pode sentar, igreja. Senta um minutinho. Iremos chamar algumas revelações que o Espírito Santo nos revela. Amém? Quem crê que Ele revela aí, diz amém. Aqui tem uma pessoa que me revela o Espírito Santo aqui nessa manhã. Que você entrou aqui entre tantas pessoas que aqui estão. Olha que tem multidão aqui, sim ou não? Tem multidão, sim ou não? Mas tem uma pessoa especial que você entrou aqui nessa manhã. E quando eu peguei esse microfone, o Espírito Santo falava comigo assim: tem uma pessoa que ela entrou aqui nessa manhã. E o Senhor manda dizer para você: a vitória que Ele tem para te dar, Ele te entrega é hoje, é agora. Grande é a resposta que o Senhor entrega na vida de uma pessoa. Cadê você? Cadê essa pessoa? Grande é uma vitória que Deus entrega. Grande é a vitória. Eu não vi ainda a pessoa. Eu não vi ainda a pessoa. Cadê? Cadê a pessoa que grande? Não. Grande, grande. Grande é a resposta que o Senhor te entrega. Cadê você? Ainda não vi. Ainda não vi. Ainda não vi. Cadê você? Não. Cadê você? Levanta suas mãos. Aqui. Filho de Isaac. Recebe a vitória.
Aleluia, glória a Deus. Irmãos, prestem atenção. Tem duas pessoas aqui. Essas duas pessoas estão bastante preocupadas. O Senhor me revela que há uma bactéria no estômago dessas duas pessoas. E esta bactéria é um H. pylori. O Senhor me revela que essas duas pessoas têm passado por grande sofrimento com esse problema no estômago. E Deus, nesta manhã, através da palavra que foi ministrada, Ele tocou na tua saúde. O Senhor manda dizer para essas duas pessoas que é para vocês fazerem prova dele e retornar e trazer o seu testemunho aqui no altar. Vocês vão retornar e vão trazer o seu testemunho aqui no altar. A prova que Deus te curou. São duas pessoas reveladas. Eu não posso insistir. Uma está ali por trás da coluna. A outra pessoa não vejo ainda. Não quer aquele senhor ali. Isso. Glorifique a Jesus. Aleluia. As palmas mais fortes para Jesus. Para Jesus. Para oh, aleluia. Aqui tem duas pessoas que me revelam o Espírito Santo. Para saber que você é a pessoa revelada. O Senhor me diz que tem duas pessoas aqui que você está com um estreitamento no teu esôfago. Toda vez que você vai alimentar, não com frequência, mas sempre você sente como que se desce a comida, rasgando e dói o seu esôfago. O Senhor te fala que Ele te cura aqui nessa manhã. Cadê essas duas pessoas? Você vai comer, a irmã é uma, recebe. Você vai comer e você sente que dói, é como se estivesse rasgando. Você sente que começa a doer. A irmã que levantou a mão, recebe a tua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito da revelação de Deus não erra e não se engana. Revela 14 pessoas entre nós, que essas 14 pessoas o Senhor está entregando algo material neste ano que já se decorre, que este ano que já se anda. Deus me revela que essas 14 pessoas, o Senhor está entregando algo material. E Deus me revela que essa prosperidade, não só você irá usufruir, mas também a tua casa. 4 homens e 10 mulheres. Levante a mão primeiro essas mulheres que eu quero ver. Uma já está ali. Não confirma. Aquela irmã ali, isso, receba. A obreira, receba, né? Isso, receba. 4ª mulher. Aleluia. Cadê a 5ª? A 5ª. A 6ª. Aleluia. A 7ª. A 8ª. Tem uma desse lado aqui, aleluia, não. Cadê a 9ª? Isso, a 9ª. Cadê a 10ª? Isso, de óculos, a 10ª. A igreja bate palmas para Jesus. Aleluia. Presta atenção. Ainda faltam os 4 homens. Cadê? Levante as mãos, por favor. Aquele irmão de óculos ali, aquele irmão ali, isso. Isso, meu irmão. Falta só um homem agora. Não é o meu irmão lá atrás, não é aquele. Isso, meu irmão, ali, isso, receba. Glorifique a Deus. Palmas para Jesus, igreja. Aleluia. Aqui tem 12 pessoas que me revelam o Espírito Santo. Aleluia. Que Deus tem um chamado na sua vida e você sabe disso.
E o Senhor fala para você que nessa manhã, neste culto aqui da manhã, através da palavra, Deus colocou uma autoridade sobre a tua vida. E é algo espiritual que 12 pessoas receberam da parte do Senhor aqui nessa manhã. Você quer a vitória? É algo espiritual. O obreiro lá ia ter, a irmã Catarina é outra, a irmã Adriana recebe ali, ó, 4, 5, aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta mais uma pessoa. Cadê você? Aqui, irmão Domingos, recebe Deus em nome de Jesus. Palmas para o Senhor. Glorifique a Deus, igreja. Fique de pé, meus irmãos, por favor. Levante as suas mãos bem altas assim para o céu. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Bem altos, Senhor Jesus. Nesta manhã eu só saio daqui com o meu milagre. Diga assim: meu Deus, eu creio. Amém. Sente-se, eu vou chamar as últimas 2 revelações, tá? Enquanto eu chamo as outras 2, já vou pedir para que coloque a mesa da Santa Ceia aqui à frente. Quem crê na revelação de Deus, diga glória a Deus. Tem uma pessoa aqui, presta atenção, que esta pessoa, o Senhor me revela que você teve um sonho, e neste sonho você ficou impressionada com isso. Quando você acorda, você tem um sentimento que naquele sonho você havia se perdido. E quando você acordou, de uma maneira muito clara, você disse: ainda bem que foi um sonho. E esta imagem ficou na sua mente. Deus quer te dar um grande livramento. Você quer o livramento de Deus? Receba um grande livramento. Aleluia. O Senhor me mostra uma pessoa aqui também, que essa pessoa, você está pedindo um sinal para Deus, e este sinal que você pede para Deus é um segundo exame mais específico que você precisa fazer. O inimigo está lutando contra a tua saúde, mas se você crer no sinal de Deus, Deus te garante a bênção. Onde está essa pessoa revelada? Essa é a última revelação. Quer a vitória de Deus? Quer a vitória de Deus? Vê isso, toma posse da vitória. Ô glória, cadê o glória para Jesus? Ô glorifica Ele com mais alegria. Ai, abassurianda.